para nós. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso programa Talento em Foco, aquele programa que sempre procura trazer uma estratégia, uma orientação, uma reflexão sobre como conquistar e se manter lindamente no mercado de trabalho. E o nosso tema de hoje é muito interessante, né? Olha só. Em quem eu me transformo diante do que me contraria? Então vamos lá. Você gosta de histórias, de contos de fadas? Eu me lembro de que desde que eu era muito criancinha, a minha mãe, ela estimulava muito essa questão das histórias. Tanto é que já em muito jovem, quando eu mal entrei para a escola, ela já comprou uma coleção de livros de histórias infantis para mim. E entre essas histórias, lá estava a Branca de Neve. E a Branca de Neve tem tudo a ver com o que nós vamos conversar agora. Na verdade, não o filme, né? Mas sabe aquelas noites em que você fica ali rolando a tela do Instagram, né? Em busca de dopamina fácil? Lá estava eu querendo relaxar. E aí eu me deparei com um breve vídeo do Homero Reis, que a Bárbara vai colocar aqui para nós nos comentários. Ela vai fixar o link desse vídeo, um vídeo muito rápido, que fala da história da Branca de Neve. E o Homero Reis, ele comenta uma coisa muito interessante. Ele faz uma analogia que eu não tinha parado para pensar. A história da Branca de Neve, na verdade, não colocando como foco a Branca de Neve, mas sim a bruxa. Enquanto a rainha olhava para o espelho e perguntava: espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu? E o espelho respondia: não, a senhora é soberana em beleza, em inteligência, em esplendor, em carisma. Até que um belo dia ela faz essa mesma pergunta para o espelho. E o espelho diz: sim, existe. Existe sim, e é a Branca de Neve. E aí o Homero Reis, ele faz uma reflexão muito interessante. Enquanto a rainha estava ouvindo que ela era maravilhosa e tendo as suas vontades atendidas pelo espelho, estava tudo bem. E ela tinha um comportamento até que amável, segundo a história. E aí, no momento em que o espelho diz a ela algo que a contraria, ela muda completamente. Mas será que ela muda completamente ou aqueles traços já existiam nela e eles emergem no momento em que ela é contrariada? E tanto o tema do vídeo quanto o tema do artigo que eu escrevi e coloquei no LinkedIn e o tema desse programa é exatamente isso. Em quem eu me transformo ou o que eu me revelo quando acontece algo que me contraria. Muito bem. Você já parou para pensar que o ambiente de trabalho é um campo de treinamento da nossa inteligência emocional e que quantas vezes nós somos contrariados e precisamos lidar com a frustração, ou quando a nossa ideia não é aceita pelos nossos pares ou pelos nossos gestores, ou quando aquela promoção que eu tanto almejei não aconteceu, ou quando eu ouço algo que eu não gosto. Então, você já parou para pensar em o que nós revelamos quando nós estamos diante de uma contrariedade? Sobretudo no ambiente de trabalho, e o quanto o ambiente de trabalho ele pode nos ajudar a ter autoconhecimento no momento em que nós paramos para refletir. O que eu revelo sobre mim
em momentos de contrariedade. Eu sou reativo e aí entra em cena a minha criança ferida, né? Quando eu trago a criança ferida aqui, eu trago aquele nosso lado que é birrentinho, que não gosta de ser contrariado, ou então aquele lado da nossa criança ferida que devolve, né? Que reage em arrogância, ou então saindo da sala, ou então atribuindo a culpa, o outro não poderia ter feito isso comigo. Então vamos entender como que a neurociência nos ajuda a lidar com essas situações? Então vamos lá. É muito interessante trabalhar o seguinte ponto. Eu até fiz aqui algumas anotações que ao ouvir esse vídeo me inquietaram muito, 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 né? Como que nós somos em relação à nossa necessidade de controle em relação àquilo que demanda de uma resposta de uma outra pessoa que eu não posso controlar. Eu só posso controlar exatamente a minha. Então, o primeiro ponto que eu quero te convidar, que está aí investindo o teu precioso tempo de estar aqui comigo no Talento em Foco, é isso. Observe, faça aí uma linhazinha do tempo e observe os momentos em que você foi contrariado. E aí, como foi a sua reação? O que essa reação ela pode ensinar sobre as oportunidades de fortalecimento da própria inteligência emocional para sair daquele campo da reatividade para o campo de uma resposta consciente? Então vamos lá. Esse desconforto é muito natural, até porque o nosso ego é danadinho, né? Toda vez que nós reagimos com arrogância, né? Ou com superioridade, ou com birra, é o nosso ego. Mas é muito importante olharmos para ele e falar: ah, danadinho, eu estou vendo você. Até agora eu agi no automático. E foi você quem deu as cartas. Mas eu estou com muita vontade de mudar esse jogo. Então, olha só, é muito interessante porque toda vez que nós estamos nessa situação de desconforto, de frustração, de raiva, e que nós reagimos, né, e ficamos muito irritados, na verdade, nós ativamos toda uma parte do córtex pré-frontal que está relacionado com a questão da regulação emocional. E aí, quando ativa a amígdala, que é toda aquela circuitaria de luta, fuga ou de paralisação, eu ativo a noradrenalina, que vai lá na estratosfera, né? É a noradrenalina que vai lá na estratosfera e que ativa esse meu sistema de luta, fuga ou paralisação. Esse estado, ele é muito natural para todos nós, mas ele pode impedir com que a gente realmente aprenda a lição que é aquele campo de treinamento daquela relação, seja no trabalho ou seja na vida pessoal. Eu estou trazendo no âmbito do trabalho porque o Talento em Foco, ele é um programa que volta para o âmbito das relações profissionais. Mas no momento em que eu tenho essa circuitaria toda comprometida, eu acabo me desviando da lição que a oportunidade está me dando diante desse desconforto ou dessa frustração, de olhar para mim mesmo e de escolher uma resposta diferente. Então, o que a neurociência coloca? Quando você estiver diante de uma situação, é bom nós falarmos sobre isso, né? Porque aí você já vai fazendo um ensaio mental e quando essa situação se estabelecer na sua vida, você já tem um recurso comportamental para agir, né? Já tem aí mais uma programação. Então, primeiro ponto, é importante reconhecer este desconforto. Reconhecer. Então, uma das primeiras características dos componentes da inteligência emocional é essa autoconscientização, é parar e perceber o que eu estou sentindo. Nesse momento,
Eu estou com raiva? Eu estou frustrada? Eu estou irritada? Eu estou me sentindo desrespeitada? O que está acontecendo? Primeiro ponto é reconhecer este desconforto. Porque no momento que você reconhece, você tira daquele limbo, né? Daquela questão só do nível da sensação, e você começa a dar um nomezinho para isso. Então, primeiro ponto é reconhecer. Não é negar, não é negar. Porque o que pode acontecer? Sentir raiva não é bom. Sentir frustração não é bom. E aí a gente já julga. Não. Reconhecer sem julgamento, isso já é o primeiro ponto trazer para a clareza. O outro ponto que é muito interessante, que é importante nós trabalharmos, é a questão da atenção plena e do mindfulness. A atenção plena que, na verdade, é a questão do mindfulness. Então, a primeira coisa, e não é mágica, e também não é autoajuda. Quando você está nesse momento, quando nós estamos, né, neste momento de contrariedade, de irritação, pode perceber, a primeira coisa que muda é o ritmo da nossa respiração. Nós começamos a respirar rapidamente e muito rasamente aqui em cima. Então, o primeiro ponto é, tomou consciência daquilo que está, daquela emoção que você está sentindo? Maravilha! A partir daí, coloque o foco na tua respiração. Comece a respirar profundamente, inspira pelo nariz, solta pela boca. Você pode fazer uma respiração inspirando 4, isso tudo é muito discreto, né? Ninguém nem precisa perceber. Inspira em 4 tempos, segura 7 tempos, exala em 8 tempos, 4, 7, 8. Com isso, você vai dando uma acalmada. É como se você fosse fazendo um carinhozinho na barriguinha do teu sistema nervoso simpático. Ele vai acalmando, acalmando. O parasimpático já vai assumindo o controle e você já consegue regular o teu sistema. No momento em que você consegue regular esse sistema, você acalma a amígdala, ativa as funções executivas do córtex do cérebro, do córtex pré-frontal, e aí isso já vai te dando mais clareza, já vai te dando mais equilíbrio emocional. Então, note que entre um estímulo e uma resposta, que é ou uma agressão, ou uma reação de desperdício, ou um descontrole, você, com a tua respiração, você consegue colocar um espaço ali até entre o estímulo e a resposta, até que você possa ter uma resposta mais adequada, já acalmando, sem estar, né, com a tua amígdala toda empolvorosa. Então, esse ponto, ele é muito interessante de fazer para que você possa acalmar. Outro ponto, é claro que não no momento que acontece, né? Porque no momento que acontece é tudo tão rápido que daí quando você vê já foi. Mas um outro ponto é uma estimulação cognitiva sobre o fato que te ocorreu. Nossa, que nome esquisito! Esse negócio deve ser muito difícil de fazer, essa coisa aí dessa estimulação, reestruturação cognitiva. Não, na verdade não é não. E é até um conceito que você já conhece. É a ressignificação. Então, ao invés de eu ficar procurando culpado, ficar esperneando, que aquilo não podia ter acontecido, ou que eu não podia estar me sentindo daquela forma, nada disso nos ajuda a criar musculatura adequada que esse treinamento está nos trazendo. É a mesma coisa que ir para a academia e fazer exercício errado. O máximo que você vai ter é uma bela dor no dia seguinte. Não é muito adequado. Então, vamos lá. A reestruturação cognitiva nada mais é do que um processo de ressignificação. É entender aquele evento sob uma nova perspectiva.
O que que isso pode me ajudar? O que que esse evento, que na verdade é o meu campo de treinamento evolutivo, o que que essa situação trouxe que sinaliza uma oportunidade de desenvolvimento para mim? E aí entra todo aquele processo de autocompaixão. Então, me irritar é humano. Ficar com raiva naquele momento é muito humano. Mas o que não é adequado é permanecer na irritação e permanecer na raiva, porque aí nós estamos mandando para longe a oportunidade de desenvolvimento. E olha, eu vou te falar de cadeira. Essas oportunidades de desenvolvimento, elas são muito geniosas. Quando nós não as aproveitamos, vocês pensam que elas esquecem da gente? Esquece não. Elas retornam. Então, quanto mais cedo, se pudermos aprender da primeira vez, melhor é. Você não concorda comigo? Então, essa reestruturação cognitiva, ela tem uma questão da ressignificação, de que outra perspectiva que me favorece o meu desenvolvimento, eu posso enxergar neste evento. Pode ser que continue doendo, não tem problema, faz parte. Mas é importante que você perceba a oportunidade de crescimento que aquilo traz sobre você. E aí, como é que tá até agora? Conta aqui para mim nos comentários se está fazendo sentido, como é que é, se você já tinha refletido sobre o que você expressa quando você é contrariado. Mas vamos lá. Coloca aqui que eu quero ler todos os comentários de vocês. Então, um outro ponto que é muito interessante para que a gente tenha uma clareza mental e possa utilizar esses eventos de frustração, de contrariedade a nosso favor, é muito importante também que nós façamos algumas perguntinhas, né? O que que isso revela sobre mim? Qual é o impacto desta minha característica sobre os meus objetivos, sobre a minha imagem pessoal e profissional, sobre os meus colegas de trabalho? Qual é o impacto? Esse impacto, ele é favorável para mim? O que que eu posso perder se eu continuar mantendo essas respostas comportamentais automáticas? O que eu posso perder em curto, em médio e longo prazo? Agora, se eu utilizar essa informação a meu respeito para gerar mudanças comportamentais, o que eu posso ganhar em curto, em médio e longo prazo? Qual vai ser o impacto disso na minha carreira, nos meus relacionamentos, nas minhas oportunidades? Por que que eu estou destacando a palavra oportunidades? Uma coisa é muito interessante. Claro que o currículo conta, isso é um ponto muito importante, o teu desenvolvimento pessoal, as tuas entregas, mas uma coisa que é muito importante também são os processos de indicação e de recomendação. Sempre que eu faço um processo seletivo, e eu atuo basicamente fazendo esses processos em níveis de direção, supervisão, superintendência, eu sempre peço 2 contatos daquela pessoa, de gestores que já trabalharam com aquelas pessoas. E aí eu converso com essas pessoas e avalio muito o discurso dessas indicações. Então, é muito interessante que hoje uma pessoa que convive com você, que trabalha com você, hoje é a hora da verdade. Quantas pessoas nós indicamos porque dizemos, olha, eu já atravessei muitas tempestades com essa pessoa e realmente essa pessoa, ela é uma pessoa que nós podemos confiar, ela é uma pessoa responsável. Então, muitas vezes, onde que eu estou querendo chegar? Muitas vezes, quando você se regula emocionalmente, entende uma característica tua diante de uma frustração,
pede desculpas, se retrata, entende que ali tem uma oportunidade de mudança. Às vezes, nesse momento, você está plantando uma semente, em termos de relacionamento e indicação, que vai florescer daqui a décadas. Então, é muito importante nós termos também essa visão, esse entendimento de que as nossas ações, elas podem não ter apenas resultados de curto prazo. Elas podem, lá para frente, sabe aquelas marolinhas, assim, quando você joga uma pedra na água? Lá na frente. Então, pensa nessa questão. Um outro ponto muito importante que vamos imaginar na questão, se você é um gestor ou é um líder, e você trata isso não na base da crítica, mas na base do entendimento da segurança psicológica. E ao invés de criticar aquele evento de uma descompensação de um membro da equipe, ou enfim, você, ao invés de criticar e de rotular, também utilizar isso para o aprendizado, né, do indivíduo, para o aprendizado do grupo. Então, isso também é um ponto muito interessante, que ele traz a questão da segurança psicológica. Se você é líder e tem uma situação de descompensação e você traz isso para o aprendizado individual, né, e coletivo, sem expor ninguém, claro, porque isso não nos compete, expor pessoas, você também está construindo um aspecto que nós já falamos aqui, que é a questão da segurança psicológica. E se você não ouviu falar nesse termo, tem um programa que trata desse termo aqui no Talento em Foco, que nós já gravamos, e tem um livro que eu recomendo demais mesmo, que é a Organização Sem Medo, da Edmundson, e ela escreveu esse livro em 2019, vale super a pena ler esse livro. E aí, um outro ponto que é muito interessante é trabalhar no sentido de qual é o meu grau de aceitação a diferenças, né? Hoje, fala-se tanto em diversidade nas organizações, que é um tema que eu quero trazer aqui junto com a gestão de projetos, né, que me foi pedido. Fala tanto em diversidade nas organizações, mas e eu? Como é que é a minha competência para lidar com diversidades? E tem tudo a ver com a questão, né, de em quem me transformo quando sou contrariado, porque será que eu realmente me flexibilizo? Como que eu aceito? Será que eu realmente aceito a diversidade? E diversidade, sempre trago para você aqui, que não é uma questão só de gênero, de identidade de gênero, de cultura, de religião, é também de modelo de aprendizagem, de estilos de pensamento. Organizações que têm pessoas que não divergem são organizações que têm muita dificuldade de criatividade e de inovação. Então, a divergência de opiniões, ela é muito importante para criar o aspecto da sinergia, ou seja, o todo é muito maior do que a soma das partes. Se você pensa de uma forma, eu penso de outra, nós entramos num processo de conflito e se nós soubermos nos ouvir, nós vamos ter um terceiro cenário que pode ser muito mais rico do que aquele que eu estava imaginando sozinho e você estava imaginando sozinho também. Então, esses aspectos todos, eles trazem muita reflexão. Mas olha, eu confesso a você que depois de ter visto, né, esse vídeo muito breve do Homero Reis, eu realmente fiquei pensando bastante e vi, né, e ao analisar, é muito interessante, porque quando você avalia essas situações, você começa a enxergar, né, como é que você reage, e se você está reagindo ali pelo teu eu adulto, que compreende, que equilibra, ou se você está reagindo ali com o teu eu criança, aquela criança birrenta, que bate o pé, que não consegue ser contrariada.
Então, uma reflexão a partir de um vídeo muito pequenininho, um vídeo muito simples, que eu recomendo que você assista, mas dá uma reflexão muito profunda para autoconhecimento. E uma orientação também que a neurociência costuma passar é a questão da escrita terapêutica. Então, essa escrita terapêutica nada mais é do que você pegar um papelzinho, pega lá. Eu gosto muito de escrever, né? Porque eu sou sinestésica, então eu preciso ouvir, ver e escrever. Mas você pode fazer isso num registro teu do computador e começa a tomar nota. Em tal situação, eu reagi assim, assim, assim. Ok, qual foi o impacto disso? O que essa situação me trouxe como uma oportunidade de desenvolvimento? Lembra que eu falei que o campo do trabalho, que a área do trabalho é um campo de treinamento riquíssimo para autoconhecimento. Escreva o teu sentimento, escreva, registre aquilo ali, porque quando você vai registrando, o teu cérebro ele vai entendendo que você já está trabalhando com aquilo. Escrita terapêutica é tão bom quanto arrumar armário e arrumar gavetas. Sério mesmo, não estou brincando, você não ouviu errado. Quando nós estamos precisando tomar uma decisão importante, precisando organizar os nossos pensamentos, abre uma gaveta, abre o teu guarda-roupa, bota tudo para fora, arruma tudo direitinho, descarta aquilo que você não usa, se pergunta para as peças, isso daqui me traz alegria? Quem eu era quando eu usava isso aqui? O meu eu do presente, isso aqui faz sentido para o meu eu do presente? E vai fazendo uma análise. É impressionante. Quando você termina de arrumar uma gaveta, ou de arrumar um guarda-roupa, ou de fazer uma escrita terapêutica, você está com outra visão sobre a situação que estava te desafiando. Muito bem, gente, muito bem. Como vocês podem ver, né? A neurociências aplicada ao mundo do trabalho é, assim, apaixonante. Então, ela nos ajuda a entender os nossos processos, a ter autocompaixão, a entender que determinados sentimentos e sensações fazem parte do nosso processamento cerebral. O que isso diz sobre nós? Porque a questão não é ficar, ok, isso é parte do meu processamento cerebral. A questão é entender que existe a plasticidade cerebral e que nós podemos, por meio da plasticidade cerebral, aprender coisas, mudar comportamentos e ter resultados que vão nos favorecer, não apenas no mundo do trabalho, porque tudo é muito conectado, mas nos favorecer numa jornada de evolução pela vida, nas nossas conquistas e nos tornarmos um ser humano que é melhor aí para esse mundo, não é mesmo? Ô, gente, muito obrigada. Olha, eu vou ficar muito feliz de ler aqui os comentários que vocês deixarem do programa de hoje e eu aguardo vocês a semana que vem, com certeza, e desejo a cada um uma semana leve, uma semana de aprendizado, uma semana de muitas alegrias, de realização, tá bom? E nos encontramos aqui na próxima semana. Um grande abraço e tudo de mais maravilhoso aí para você.